Pai do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu fico muito feliz de você ter clicado nesse vídeo para poder assistir essa nossa aula. Estaremos hoje estudando a lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre de 2024. Eu sou o irmão Edval Filho, estou como professor aí há mais de 8 anos, quase 9 anos já, na nossa Escola Bíblica Dominical, na congregação a qual eu faço parte. E para a glória de Deus, a gente tem crescido junto e o meu propósito aqui é justamente esse, te ajudar a contribuir para o teu crescimento espiritual, tá bom? Tenho muitas novidades aí para falar para vocês. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal, mas no decorrer da lição eu estarei comentando outros assuntos interessantes de relevância para a sua vida, beleza? Então vem comigo. Se você deseja crescer, vem com a gente, porque essa lição de hoje está uma bênção para a glória de Deus. Estaremos hoje, queridos, estudando a lição de número 9 do dia 3 de março de 2024, a lição que vem com o tema o batismo, a primeira ordenança da igreja. Esse é o tema da nossa lição de hoje. O texto áureo, ele nos diz o seguinte: portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então vamos destacar essa parte aqui, ó. Ide, ensinai todas as nações. A gente já pode perceber aqui a importância do ensino para a igreja, a importância do conhecimento da palavra para a igreja, né? Estamos vivendo nos últimos dias momentos conturbados, momentos difíceis, porque falta o ensino da palavra do Senhor. Aqui nós já começamos a entender a importância do ensino na igreja do Senhor. E o próprio Jesus, né, fala aqui no Evangelho, a qual escreveu Mateus, no capítulo 28, versículo 19, quando Jesus diz: Ide, ensinai a todas as nações, certo? Então, essa é a importância da igreja na atualidade. Vamos dar continuidade à verdade prática. Diz o seguinte: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e ela deve ser obedecida pela igreja. A igreja precisa obedecer essa ordenança do Senhor. Então nós vamos, no decorrer dessa lição, aprender duas coisas muito importantes: como é que é feito o batismo e qual o propósito do batismo. No decorrer da lição, nós vamos estar estudando sobre isso. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Versículo 1 diz o seguinte: deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui para facilitar a sua leitura. Versículo 1 diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja perfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Essa aqui é muito importante, essa informação aqui, ó. Vive para Deus. Que a gente morre para o pecado, morremos para o mundo e a partir de agora vivemos para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, estaremos abordando, né, esse Romanos capítulo 6, onde o apóstolo Paulo ele traz essa instrução, né, para a igreja, os irmãos em Roma, e obviamente é praticada, é importante para mim e para você, para os nossos dias, tá bom? Dando continuidade aqui na nossa lição de hoje, lição de número 9. Na introdução, querido, ele diz o seguinte, ó: nesta lição vamos estudar uma importante prática cristã, que é o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja. É uma prática
de grande importância para a igreja. A igreja precisa colocar em prática essa ordenança. Nós precisamos, a igreja do século XXI, a igreja atual, ela precisa colocar em prática essa ordenança. E nós vamos aprender aqui no decorrer dessa lição, justamente porque a palavra-chave é batismo. Estamos falando de batismo e nós vamos aprender um pouco mais sobre essa questão do batismo. Primeiro tópico, pressupostos bíblicos, doutrinários do batismo. O ponto 1, ele vai nos dizer o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. No ponto 2, vai nos dizer o seguinte, o batismo não é sacramento, mas é uma ordenança de Cristo. E no ponto 3, o batismo deve ser administrado aos adultos. Então vamos voltar aqui para o ponto 1, onde ele vai nos dizer que o batismo, visto como sacramento, é a origem de um erro. Por que é a origem de um erro? Reconhecer e entender que o batismo é um sacramento. Ele vai nos dizer aqui, a tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. E o que é um sacramento? Sacramento é uma palavra que vem do latim, sacramentum, significa um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Agostinho, em 354 a 430 d.C., né, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja. Ele entendia que o batismo como sacramento, né, vamos destacar isso aqui, que era uma visão que eles tinham, né, que o batismo era um sacramento. É um rito que transmite graça espiritual independente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. E aqui, querido, a gente entende o seguinte: o batismo como sacramento nos dá um entender que para que eu seja salvo, observe bem isso, para que eu seja salvo, para que eu receba uma graça de Deus, eu preciso me batizar independente da minha fé. Eu me batizando se torna algo místico, né? Eu me batizando, eu recebo uma graça divina, eu recebo a salvação, enfim, eu recebo uma bênção de Deus. Mas não é isso que nós aprendemos. O batismo não é um sacramento. O batismo é uma ordenança. Para que essa ordenança? Uma ordenança para quem já aceitou a palavra, para quem já é salvo em Cristo Jesus. E o fato de eu me batizar, a gente vai ver no decorrer da lição, mas já pontuando aqui, o fato de a pessoa se batizar, você nos batizarmos, é uma proclamação pública da nossa fé. Eu já aceitei a Jesus, aceitei a palavra, recebi a salvação e agora eu vou, diante do público, diante das pessoas, eu vou confirmar a minha fé através do batismo em águas, como ordenança e não como um sacramento que era entendido aqui por essas pessoas, né? Dando continuidade, o ponto 2, o batismo não é sacramento, mas uma ordenança de Cristo. Já falamos, né? O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. De Mateus 28:19, como nós já lemos, não há, portanto, no batismo um poder mágico. Acabamos de falar isso, né? Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça e não a quem quer obter uma graça através dele, que acabamos de falar, né? Opa, vocês não estavam vendo aqui, né? A tela. Pronto, voltando para cá. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça e não a quem quer obter alguma graça através dele. Dando continuidade, no terceiro subtópico, o batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Queridos, não existe isso, tá bom? Obviamente, sabemos que nascemos no pecado, né? O pecado original, mas criança não tem como
se arrepender dos seus pecados. Então não existe essa questão de batizar crianças. Por isso nas nossas igrejas, né, em igrejas evangélicas, enfim, a gente sempre apresenta as crianças orando, apresentando ao Senhor aquela criança, né? Porque não tem uma criança recém-nascida capaz de se arrepender. Inclusive, eu vejo pastores, né? Na hora que vai apresentar a criança, pergunta: criança fulano de tal, você se arrepende dos seus pecados? A criança, em algumas vezes, está até dormindo, então não tem essa possibilidade de a criança ser batizada para receber a remissão dos seus pecados. Não existe isso, tá certo? Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo. E a gente precisa ter muito cuidado, né, queridos, com relação a isso. Que existem muitos ensinos e, na maioria das suas vezes, é contra o ensino de Cristo. A gente precisa ter muita atenção. Por isso a importância de nós estudarmos a palavra, buscarmos entendimento na palavra, estarmos presentes na escola dominical da nossa congregação para a gente aprender, para a gente desenvolver e crescer cada vez mais firmado na rocha, como a própria palavra do Senhor diz, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, não os repreenda, né? Não atrapalhe eles vir até mim, porque deles é o reino de Deus, né? Jesus estava falando isso aos seus discípulos porque eles estavam querendo atrapalhar as criancinhas chegarem perto de Jesus. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Marcos 16:16. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Destaque isso aqui que nós falamos anteriormente. Não tem como uma criança fazer escolhas. Não tem como uma criança recém-nascida e até uma determinada idade fazer decisões, fazer escolhas, porque ela não tem a razão, ela não tem o entendimento. Então, querido, nesse primeiro tópico a gente vê essa questão, né, de doutrinas erradas, de doutrinas falsas, ensinamentos contrários à vontade do Senhor. Então, aprendemos nesse primeiro tópico a questão da ordenança, né, o batismo como ordenança, tá certo? Vamos dar continuidade aqui, vamos para o tópico 2. Então, vamos aqui para o nosso tópico 2. Mas antes, querido, se você está gostando, deixa o teu joinha aí, tá certo? Deixa o teu like aí, para a glória de Deus. O tópico de número 2, estaremos agora falando a respeito do símbolo e o propósito do batismo. Qual é o símbolo, qual é o propósito, para que devemos fazer o batismo, para que a igreja tem que praticar o batismo, nós vamos aprender nesse tópico 2. Ele diz no primeiro subtópico, símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Vamos marcar isso aqui, é muito importante. Eu já indico para você sempre sublinhar quando você estiver estudando algo, né, que seja aí no seu cotidiano, estudando a palavra de Deus ou fazendo algum estudo que seja interessante para você, marque, sublinhe, escreva, anote. É muito importante para acelerar, desenvolver o teu conhecimento, tá bom? Então, ele diz aqui, o batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta dos Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 12, que diz o seguinte: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Isso simboliza o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo Jesus. Então, o que simboliza o batismo? A nossa identificação com Cristo. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou. Então, isso identifica a nossa vida hoje na presença do Senhor. O batismo simboliza e identifica isso, certo? No ponto 2, o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. A gente já comentou um pouquinho no início, mas aqui a gente vai falar justamente sobre qual é o propósito do batismo. Batismo, a qual é uma ordenança de Jesus para a igreja. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé, ou seja, diante das pessoas eu confesso a minha fé,
que eu já aceitei a Cristo e agora eu estou confessando diante do público, me batizando, mostrando ali que eu sou um cristão, que eu sou um servo de Deus, que eu sou salvo em Cristo Jesus. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando, novamente aqui, ó, está testemunhando de forma pública perante o mundo na sua nova vida em Cristo. Então, é basicamente isso o propósito do batismo. É eu testemunhar a minha nova vida em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura, eu aceitei a fé, eu aceitei a Cristo como meu único suficiente Salvador. Eu disse não para o mundo, não para o pecado, e agora estou caminhando com Cristo. Agora eu vou me batizar para testemunhar a minha fé em Cristo Jesus. Por isso, querido, entra a questão de que o batismo tem que ser para os adultos, né? Para uma pessoa que tenha entendimento das suas escolhas, das suas decisões. Não tem condições de batizar criança. Criança não tem entendimento do que está ali acontecendo, principalmente uma criança recém-nascida, né? Então, essa é a importância e o propósito do batismo. Eu testemunhar a minha fé em Cristo Jesus diante das pessoas. O terceiro subtópico: não há espaço para indecisão. Não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Outras vezes é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha, embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado. Contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito. Gálatas 5,16, né, onde vai falar dos frutos do Espírito. Querido, é muito importante essa questão aqui que o autor da revista ele aborda, ele traz para nós, porque realmente muitas pessoas, né, a gente pode observar evangelizando, pregando a palavra, principalmente jovens, né, muitas vezes abre a boca e diz, não vou aceitar a fé, eu não vou aceitar Jesus, porque eu tenho uma vida longa pela frente, eu quero curtir a minha vida, eu quero aproveitar a minha vida. E em relação ao batismo, algumas pessoas indecisas, pessoas até mesmo que já aceitaram ao Senhor, mas fica indecisa porque acha que o fato dele se batizar, ele vai ficar uma vacina que ele vai tomar ali, algo místico, uma mágica vai se tornar, porque ele nunca mais vai pecar. Querido, não existe isso. Como o próprio autor fala aqui nesse subtópico 3. Não existe essa questão mística, não existe essa questão mágica, não existe, como um amigo meu fala, não existe o pó de pirim-pim-pim, onde você coloca ali e está resolvido o problema. É uma luta diária. O batismo tem o propósito de a gente testemunhar nossa fé em Cristo Jesus, mas não significa dizer que após o batismo eu vou ser uma pessoa perfeita. Claro que não, não existe isso, querido. Então, nós precisamos dia após dia estar lutando contra o pecado, dizendo não ao mundo, dizendo não ao pecado e dizendo sim para Deus. Esse é o nosso propósito, é isso que nós devemos fazer todos os dias. Agora nós vamos para o terceiro e último tópico dessa lição, a fórmula e o método do batismo. Vamos ver no ponto 1, fórmula trinitária do batismo, onde ele fala, né, que a fórmula do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ponto 2, fórmula herética do batismo. Eu quero pontuar aqui nessa questão porque é interessante a gente abordar. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitária, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. As referências Atos 2:38 e Atos 19:5. Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele ensinou. Então, a gente entende, né, nesse ponto 2, essa questão
que o batismo ele tem que ser trinitário. Quando alguém é batizado, o pastor, aquela pessoa ali que está batizando aquele irmão, aquela irmã, ele diz: seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, existe aqui essa confusão teológica, né, doutrinária, que algumas igrejas não batizam usando o método trinitário, né, a maneira trinitária, vamos dizer assim. O ponto 3, imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios na prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão, ou seja, a pessoa era colocada dentro da água, né? Era imergida dentro da água. A palavra grega batismo possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora da Bíblia, né? Se você for pesquisar. A palavra grega batismo possui o sentido de mergulhar e submergir. Então, o batismo tem que ser assim, a pessoa tem que ser imersa dentro da água. Não é colocando água na pessoa, é colocando a pessoa dentro da água, mergulhando mesmo. Esse é o batismo que Jesus ordenou à sua igreja. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão, que é essa que nós estamos falando. O povo saía para ser batizado por João dentro, né, do Rio Jordão. Está lá escrito em Marcos 1:5. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. Marcos 1:10. João batizava onde havia muita água. João 3:23. Então, aqui a gente pode observar essa questão que o batismo tem que ser mergulhando, né, a pessoa na água. A pessoa tem que ser imergida na água, a pessoa tem que ser colocada na água e não colocar a água, um pouquinho de água ali na pessoa e ali está sendo batizada. Não é assim que é o batismo qual Jesus ordenou à sua igreja. Louvado seja Deus. E na conclusão, procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas, mostrando que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. E para você, louvado seja Deus, mais uma vez, eu quero te agradecer por você ter estado conosco. Se você chegou até o final e acha interessante crescer junto com a gente, eu te convido a se inscrever no canal, ativar todas as notificações para você receber os nossos conteúdos. Estou começando do zero. Você que não conhece, não me conhece, eu já tinha outro canal, mas infelizmente o YouTube, né, a plataforma, entendeu que eu violei algum direito aí, alguma diretriz da comunidade que eu ainda não entendi qual foi essa violação. Procurei saber, tentei, mas passei aí quase 3 meses sem fazer vídeo, fiquei muito triste, porque a gente já estava com quase 1000 inscritos, para a glória de Deus, mas aprovou o Senhor acontecer isso, então estamos começando do zero, e se você achar interessante, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Vou me esforçar para voltar a trazer as lições da escola bíblica e outros conteúdos mais que vai ser de muita importância para o seu crescimento, para o nosso crescimento. Esse é o nosso propósito aqui no canal. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo.